Boa noite a todos. Estamos aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro para fazermos o estudo de mais um capítulo da obra Evolução em Dois Mundos. Hoje é o capítulo 19 que nós vamos estudar. Vamos começar com uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Jesus, pedindo aos nossos mentores que possam estar conosco, nos conduzindo, nos amparando, nos orientando, fazendo com que o estudo dessa obra, que nos traz informações tão complexas, mas tão importantes, possa ser compreendido por nós com graça, com leveza, com harmonia, e que essas compreensões possam passar a fazer parte do nosso dia a dia, possam passar a fazer parte de quem nós somos e da nossa história, possa nos fazer compreender melhor quem somos, onde estamos e para onde vamos ou podemos ir ou temos a propensão de ir. Agora, a partir desse momento, eu me coloco à disposição como instrumento da espiritualidade superior, para que todas as mensagens importantes possam ser passadas para aqueles que nos assistem, sejam presencialmente, seja depois que tudo ficar gravado. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim é, que assim seja. Então, eu preparei os slides para que facilite a compreensão de mais esse capítulo. O título do capítulo é Alma e Reencarnação. Nós vamos utilizar algumas passagens do livro dos Espíritos, né, e o estudo do Evolução em Dois Mundos. Então, nós vamos, as subdivisões do capítulo é essa daí, ó. Depois da morte, conceito de inferno, semente de destino, reencarnações especiais, reencarnação e evolução, particularidades da reencarnação, restringimento do corpo espiritual e o corpo físico. Vamos, então, para o primeiro, que é depois da morte. Então, hoje eu resolvi fazer assim, colocar algumas perguntas e a gente vai respondendo a essas perguntas dentro do que o capítulo nos dá a informação. Então, primeira pergunta. Após a morte, quando a alma consegue elevar-se a esferas de reencontro e reeducação, quando que a alma consegue elevar-se? Aí a resposta que tem no livro é que isso acontece após minucioso processo de purgação, e tanto mais produtivo, mais se lhe exterioriza a dor do arrependimento. A gente precisa entender arrependimento aqui, não como autopunição, não como um sentimento que nos leva para baixo, não como algo negativo, mas arrependimento, na origem da palavra, ela significa que a gente precisa ter aceitação daquilo que se passou com a gente, e a partir de ter essa aceitação, a gente mudar de postura. Isso é arrependimento. A palavra arrependimento ela foi deturpada durante muito tempo, e hoje a gente vê o arrependimento como um sentimento negativo, um sentimento que às vezes nos deixa pesado, nos deixa fragilizado, como se a gente fosse a última pessoa do mundo. E não é isso que arrependimento quer dizer. Arrependimento, portanto, é a aceitação, a responsabilidade sobre aquilo que a gente fez e o intuito de mudança, de se modificar dali para frente. Então, tudo que acontece na nossa existência, todas as provas pelas quais a gente passa, todas as provações pelas quais a gente passa, elas são produtivas no sentido de que a gente vai ter aprendizado com elas. Vamos lembrar também que Deus deu para a gente o livre-arbítrio. E a partir desse livre-arbítrio, a gente vai escolhendo os caminhos pelos quais a gente vai passar. E aí, essas escolhas também vão nos levar a essa ou aquela prova, né? Escolhas mais assertivas a provas mais brandas, escolhas menos assertivas a provas mais rigorosas. Então, precisamos também trabalhar essa ideia da escolha do caminho para que a gente passe pelo que a gente tem que passar, né? Porque a gente faz uma programação reencarnatória antes de reencarnar, mas a gente passe por isso com sabedoria,
sabendo escolher os caminhos que serão mais produtivos para aquilo e com menos dor. Deus não quer que a gente sinta dor. Ele não acha produtivo a gente sentir dor. Nós escolhemos o caminho da dor, na maioria das vezes, porque ainda somos ignorantes, mas podemos aprender por muitos caminhos. E aí, quando escolhemos, a maioria de nós aqui encarnados na Terra, ainda estamos nesse processo de enveredar pelo caminho da dor, quando essa dor chega, que ela possa então nos produzir esse arrependimento produtivo, esse arrependimento que é esse caminhozinho, a aceitação, responsabilização e mudança de atitude. É assim que a gente precisa agir. Dessa forma, a gente vai trilhando o caminho da evolução. E vamos, então, em busca desse elevar-se da nossa alma a esferas de conforto e reeducação. Qual a relação da moléstia longa no corpo e o benefício à alma? Abençoadas depurações pelo ensejo de autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteram sensações e refundem ideias. São aquelas doenças, né, que nos deixam paralisados muitas vezes. Muitas pessoas já nascem assim, por escolhas reencarnatórias ou por uma reencarnação compulsória, que a gente vai ver daqui a pouco, e vão viver aquela encarnação daquele jeito. Outras pessoas escolhem, num determinado ponto da vida, né, e isso a gente vai escolher antes de reencarnar. Tudo que acontece conosco tem a nossa concordância. Por mais que as pessoas elas achem isso às vezes absurdo, né? Como assim? Como que eu ia concordar em ter essa doença? Por alguma coisa que você fez em algum momento da sua história, você concordou em ter aquela doença, ou você trouxe aquela doença para o seu corpo físico por sentimentos tóxicos, pensamentos tóxicos, atitudes tóxicas na sua existência. Isso fica bem claro no início do nosso lar, quando André Luiz é chamado de suicida. Mas eu quero dar um exemplo bem, bem simples. O irmão do Chico Xavier, ele fez uma programação reencarnatória em que ele passaria o final da sua vida durante 12 anos em situação vegetativa. Essa era a programação reencarnatória dele. Para quê? Para justamente fazer essa depuração pelo ensejo de autoexame. Ele, então, ficaria ali 12 anos naquela condição vegetativa. E, durante a sua vida, ele foi trabalhando de uma maneira muito positiva. E quando o Chico Xavier começou a atender as pessoas na casa dele, lá no inicinho mesmo da obra de Chico, ele tinha um comércio perto da casa. E ele, então, começou a acolher as pessoas que vinham procurar pelo Chico, oferecendo água e um lugar para elas se sentarem enquanto esperavam, oferecendo um café, enfim. E por conta dessas atitudes que ele teve durante a vida, que foram atitudes muito assertivas, ele não precisou desse momento de depuração pelo autoexame, percebe? Então, a escolha é sempre nossa, né? A escolha mesmo de fazer essa escolha, de estar nesse estado vegetativo, seja no momento anterior à nossa encarnação, já entrar numa encarnação assim, ou ficar a partir de um certo momento nesse estado. Às vezes, uma alma que escolhe vir assim, por alguma culpa que ela carrega, porque sempre são resultados das nossas culpas, essas coisas que acontecem, né? Esses momentos em que a gente fica paralisado, esses momentos em que a gente entra nesse estado de uma doença que nos paralisa, por exemplo. Então, sempre é por conta da nossa escolha. Isso é muito importante a gente entender. E a gente pode reduzir esse tempo de acordo com as nossas escolhas durante a encarnação, ou aumentar, né? Dependendo aí do nosso comportamento durante a encarnação. Eu só quero mostrar o seguinte, que existe tudo isso, existe essa questão
da depuração pela dor e pelo arrependimento, da depuração por uma doença que vai deixar a gente em estado vegetativo, existe tudo isso. Mas existe também a escolha de ser melhor. Se a gente escolhe, durante a encarnação, ser melhor do que fomos, podemos, então, diminuir isso ou, então, anular, como o irmão do Chico Xavier anulou. Né? Ele não fez isso para isso, porque ele não tinha nem consciência de que ele ia ficar assim. Foi uma programação que ele fez antes de reencarnar, e depois isso foi esclarecido por Emmanuel, para a gente. E aconteceu com ele. Assim, também pode acontecer com todos nós. Esses exemplos, eles servem para todos nós, para a gente entender que a nossa conduta, que as nossas escolhas assertivas podem, sim, nos aliviar determinados karmas que nós nos impusemos durante essa encarnação, certo? Então, nada é fixo, tudo é mutável, tudo se modifica o tempo todo, e vai se modificando como? De acordo com as nossas escolhas no decorrer da nossa caminhada. Porque se fosse fixo, a gente não teria o livre-arbítrio, né? Então, por isso, muitas vezes, né, a gente vai, né, ler a nossa sorte, vamos dizer assim, e as coisas que foram lidas ali não aconteceram. Por quê? Porque a gente não gostou daquilo que foi lido e a gente mudou a nossa rota para outro lado. E a gente, então, conseguiu mudar aquilo que a gente mesmo estabeleceu para a nossa existência. Somos nós que estabelecemos, o caminho é nosso, as escolhas são nossas e o livre-arbítrio foi nos dado para esse fim, né? Então, tudo que a gente vai ver aqui hoje são consequências de ações impensadas, muitas vezes inconscientes, que nós temos, mas que nós podemos, no momento seguinte, modificar isso com mudança de atitude, com a reforma íntima. Beleza? Então, aí ele fala isso daí no iníciozinho do capítulo, que é no subtítulo Depois da Morte. Mais uma pergunta. E se essa operação natural, autoexame, não foi possível no círculo carnal, mas se lhe agravam os remorsos? Remorso, sim, é um sentimento que a gente confunde com o arrependimento, certo? Uma coisa não tem relação com a outra. Arrependimento, como a gente falou, é a aceitação daquilo que a gente fez, a responsabilização e a mudança de atitude. O remorso corrói. Ele vai corroendo o nosso organismo por dentro. Ele é um sentimento tóxico, porque é um sentimento daquele que ainda não compreendeu que, estando encarnado na Terra como ser humano, nós estamos em processo contínuo de aprendizado e que nós vamos errar. Não precisamos nos culpar pelo erro, precisamos compreender por que erramos para poder, então, acertar no momento seguinte. Mas algumas pessoas ainda não estão nesse ponto, né? E ainda se culpam demais por todos os erros que cometem, e aí vão gerando remorsos e vão agravando os seus problemas, porque vão se culpando, se autoflagelando, e aí a coisa vai ficando pesada. Tudo que é pesado é nossa mentira, tudo que é leve é nossa verdade. Então, a gente precisa sempre lembrar dessas condições. Então, mais lhe se agravam os remorsos depois do túmulo, através da reflexão, renovando as imagens com que foram fixadas na própria alma. Quando a gente tem remorsos de alguma coisa, e a gente, na vida, vamos pensar na nossa vida encarnada, aquilo fica voltando na nossa mente como um looping temporal, como um filmezinho que fica se repetindo. Quando a gente desencarna, vai continuar acontecendo a mesma coisa. A gente desencarnado é igualzinho a gente encarnado, só que sem corpo. E se a gente tem consciência que a gente desencarnou e fez mal a uma pessoa, por exemplo, e agora a gente não pode fazer nada para mudar aquilo, na imaginação da gente, a gente não pode fazer nada, porque sempre se pode fazer algo, uma oração é uma dádiva divina, que pode melhorar todas as situações, mas aí a pessoa que não tem consciência disso ainda começa a se autoflagelar, a se autopunir, a se falar, eu sou uma pessoa indigna porque eu feri pessoas e não consegui me reconciliar com elas, e isso vai fazendo com que ela define cada vez mais no mundo espiritual.
Por isso, Mateus dizia para a gente, reconciliai-vos com o vosso adversário, sempre, né? Por mais difícil que seja a situação pela qual a gente passa, é sempre importante, se a gente percebe que ocorreu um erro nosso, a gente voltar atrás e fazer essa reconciliação. É muito importante que isso aconteça, que a gente tenha... Isso é humildade, né? Humildade, de verdade, é reconhecer os próprios erros e modificar a situação que a gente fez acontecer, né? Isso é humildade de verdade. Algumas palavras elas estão muito, o significado delas está muito perdido dentro das concepções reais. O arrependimento e a humildade são duas que são usadas de maneiras equivocadas por muitas pessoas. E quem são os delituosos? Quem são essas pessoas que cometem delitos? Criminosos, mesmo tendo ressarcido os débitos instalados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos, nos próprios pensamentos, as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima. Reparem que somos sempre nós que causamos o nosso céu ou nosso inferno, né? Quando a gente não tem consciência de que o erro faz parte do nosso aprendizado. Não é que a gente vai errar de propósito, mas se a gente errou em algum momento da nossa existência, aquilo vai fazer parte do nosso aprendizado para que a gente possa aprender a não errar mais. E quando a gente não tem consciência disso, a gente mesmo vai ficar remoendo os nossos erros, remoendo e se perguntando por que eu fui tão mal, por que eu fui tão bobo, por que eu fiz isso, porque não adianta se perguntar por quê. A gente precisa compreender, eu estive assim, aquele foi um momento da minha existência. Agora eu posso modificar isso com atitudes mais assertivas e caminhar. E se perdoar, o auto-perdão, às vezes, ele é mais difícil do que o perdão ao próximo. Todos nós passamos por muitas fases na nossa existência. Passamos por fases em que também já fomos criminosos, em que também já cometemos atos muito graves em relação às outras pessoas. Por isso, carregamos, às vezes, muita culpa no nosso ser. Não é necessário carregar culpas. As culpas geram karmas. É necessário se responsabilizar por todas as coisas que nós fazemos na nossa existência e, a partir da responsabilização, ter consciência e mudar de atitude. É assim que a gente evolui, e não se autopunindo o tempo inteiro. A gente não precisa se autopunir, a gente precisa se responsabilizar. Então, até mesmo um criminoso que cometeu crimes gravíssimos contra as pessoas e contra ele próprio, porque o primeiro atingido é quem comete o crime. Ele precisa compreender a gravidade do que ele fez, mas se responsabilizar por isso e se propor a modificação, e não ficar parado se culpando. Esse não é o melhor caminho. Outro delituoso, como diz André Luiz no livro, caluniadores, vivem pesadelos espantosos nas telas mentais. Os padecimentos e aniquilamento da felicidade alheia. Então, as pessoas que caluniam umas às outras. Telas mentais nós formamos, né, com imagens que nós mesmos criamos para poder ou nos libertar, né, ou nos aprisionar a determinadas coisas. Então, são telas que nós pintamos na nossa existência para poder ou caminhar por um caminho muito lindo, com uma tela mental maravilhosa, de que tudo vai ser bom, com fé, né, inabalável, acreditando que tudo está na hora certa e no momento certo, como diz o Evangelho. Mas algumas pessoas criam telas de pessimismo, de autopunição, e ficam ali também num looping temporal, revivendo aquela calúnia que fizeram e que danificou a vida e a felicidade de tantas pessoas aí. Outros delituosos são os tiranos. Volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros. Depois, os dipsômanos e
morfinômanos, experimentam agonia e insatisfação. Então, esses são os delituosos, segundo André Luiz. Também tem os desequilibrados do sexo, aqueles que agem dentro da questão da luxúria, que é o abuso da questão sexual. Acumulam cargas magnéticas no instinto em desvario pelas quais se localizam em plena alienação. O sexo, ele é uma dádiva divina. Ele foi criado, nós vimos isso na semana passada, né? Ela foi criado em nós para que seja usado da melhor forma possível, sempre com respeito, sempre com amor, sempre com devoção. Mas quando é usado com desequilíbrio, assim como todas as outras coisas que também são usadas com desequilíbrio, vão nos fazer mal, né? O excesso de comida desnecessária, vai trazer para o nosso corpo uma gordura desnecessária, aumento de taxas no sangue. Então, a comida tem que ser usada também de maneira comedida. E o sexo, a mesma coisa. Então, o sexo não é ruim, não é pecado, não é nada disso. Ele só vai ser ruim quando fizer mal para o nosso sistema, assim como todas as outras coisas que a gente usa de maneira desequilibrada. Por quanto tempo padecem essas vítimas do remorso? Por tempo correspondente às necessidades de ajuste, padecem larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram, com sintonia. Quando a gente desencarna, a gente vai para paragens nas quais o nosso pensamento vai se afinar com os outros espíritos que ali estão. Então, por exemplo, se nós somos uma pessoa que tem muito medo de tudo, a gente vai para lugares onde existem pessoas super medrosas também, que têm medo de tudo. Se a gente tem como característica principal muita raiva, muito ódio, a gente vai para paragens onde ali pessoas com muita raiva, muito ódio, comungam no mesmo pensamento que nós. Se nós esbanjamos compaixão no sentido exato da palavra, vamos para paragens onde há compaixão e assim por diante. E, então, as pessoas que padecem de remorso vão para lugares onde tem muitas outras que também têm remorso e vão ficar ali quanto tempo for necessário para poder depurar aquilo dentro delas. André Luiz foi um excelente exemplo, né? Ele foi para o umbral por conta do seu ódio, do seu orgulho, da sua impaciência, dos seus sentimentos de não acreditar, porque ele era cético, ele não acreditava que existia vida depois da morte. Então, para ele foi um processo longo no umbral, né? Outras pessoas têm processos mais longos do que ele até resolverem finalmente admitir que precisam de ajuda, que precisam pedir a alguém que façam alguma coisa, por favor, por mim, até conseguirem fazer uma oração que vem do fundo do coração e que faça com que ele seja socorrido daquele lugar. Então, vai depender muito da consciência em que momento essa consciência vai despertar naquela pessoa. Então, esse pode ser um processo mais longo ou mais curto, dependendo do tempo que a pessoa demore para criar essa consciência, para pedir ajuda. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3, na questão 144, Kardec pergunta: como se opera a separação da alma do corpo? É brusca ou gradual? E eles respondem: o desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão viável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem senão aos poucos, e tanto menos rapidamente, quanto mais a vida foi material e sensual. Então, assim, quanto mais a pessoa é apegada ao corpo físico, em qualquer circunstância, mais lento vai ser o processo de afastamento. A gente precisa entender isso, já foi até falado num capítulo anterior desse livro, que primeiro o corpo físico ele vai à falência total. Quando o corpo físico vai à falência total, então
o espírito vai se desprendendo, célula a célula, desse corpo físico. Esse desprendimento vai acontecer mais lentamente quando a pessoa é mais apegada à matéria, e mais rapidamente quando a pessoa tem compreensão da morte e dos processos da morte do corpo físico, né? Porque o espírito a gente sabe que é eterno, então a gente chama até de desencarne, mas o corpo físico efetivamente morre. E nós, o espírito que habita esse corpo físico durante aquela encarnação, vai para as paragens onde o seu pensamento se afina com os outros espíritos. No momento da morte, tudo se apresenta confuso. Primeiro, a gente tem um momento de confusão. Isso também já foi esclarecido aqui nesse livro, em capítulos anteriores. Depois, a alma tem consciência da sua individualidade. Isso vai depender muito. Pessoas céticas, pessoas que não acreditam na vida após a morte, de determinadas religiões, ou pessoas que são ateias, elas demoram mais a ter essa consciência da sua individualidade, porque elas não acreditam que aquilo possa acontecer. Então, elas ficam mais tempo na perturbação, na confusão. Estado da alma varia segundo o gênero de morte, da evolução moral da pessoa. Então, de acordo do gênero da morte, por exemplo, se a pessoa está doente há muito tempo e ela está esperando que aquilo vá acontecer, porque é uma doença que ela sabe que é de difícil cura, ela já está esperando aquilo acontecer. Então, ela entende mais rapidamente o acontecimento. Agora, se for por uma morte de acidente ou num assalto, por exemplo, ela leva um tiro e morre ali, desencarna ali, aí ela pode ficar em confusão um pouquinho de mais tempo também. E dependendo da sua evolução moral, aí essa evolução moral, ela não tem a ver com religião. Ela tem a ver com realmente a moral que você elabora dentro de você. Também não tem a ver com a moral da sociedade, tem a ver com a moral de Jesus, a moral do amor, né? Não tem nada a ver com a moral social. Então, dependendo do gênero da morte e da evolução moral, vai ser mais lenta ou mais rápida o desprendimento. Progridem mais ou menos segundo a sua vontade, como na vida corporal. Quando a gente desencarna, a gente não se transforma em outra pessoa, a gente é o que a gente é. Isso é uma coisa importante de a gente ter consciência. A gente é o que a gente é. Então, a gente desencarna e continua sendo aquilo que a gente é. Então, se nós somos pessoas proativas, propensas à modificação, que já trabalhamos a nossa reforma íntima, a gente vai mais rápido. Se somos pessoas resistentes, que não compreendemos tudo isso, que ainda temos resistência a muita coisa, vai ser mais devagar. Então, isso vai depender da vontade mesmo da pessoa. Tem ocupações em relação ao seu grau de adiantamento. Penas e sofrimentos variam segundo a natureza e o grau das falhas cometidas. E tudo é combinado, né? Nada é imposto pela espiritualidade para que aconteça efetivamente com a gente. Tudo é combinado. Quanto mais lúcido, quanto mais consciente o espírito mais ele vai ter a possibilidade de opinar sobre a sua próxima encarnação, né? A gente vai ver que existem encarnações compulsórias, reencarnações compulsórias, porque o espírito ainda está tão perturbado que ele não tem ainda muita condição de opinar. Mas quanto mais consciente, mais ele vai tendo condições de trabalhar as escolhas, né, para a próxima encarnação. Conceito de inferno é o próximo tópico do capítulo. Como é visto o inferno pelas várias religiões? Como órgão controlador do equilíbrio moral dos reinos do espírito, assim como a penitenciária e o hospital se levantam na Terra como retortas de recuperação e de auxílio. Retorta química, vaso de gargalo estreito e curto para destilação, próprio para experiências químicas. Então, o inferno é visto pelas religiões como uma penitenciária, um lugar onde você vai pagar os seus pecados, né? E como ocorre no além-túmulo, né? Como que realmente acontece? O estabelecimento depurativo, como que reúne em si os órgãos de repressão e cura. Portanto, as consciências
empederminadas, aí se congregam as consciências enfermas, na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em si, examinando os semelhantes, esmoreça por si na faina destruidora em que se desmanda. Então, a gente lembrar da obra Nosso Lar e do exemplo de André Luiz, nesse caso, é muito interessante para a gente compreender, né? André Luiz era considerado um homem bom, digno, né? Acima de qualquer suspeita, mas no seu interior ele tinha sentimentos que ainda eram sentimentos de baixa vibração e tinha atitudes com relação a vícios e a sexo que não eram atitudes dentro do amor que Jesus veio trazer para a gente. Portanto, não eram atitudes vistas como morais pelo além-túmulo, certo? E ele, então, teve que passar pelas zonas purgatórias, com pessoas que comungavam mais ou menos o mesmo pensamento que ele, aquela faixa de pensamento que estava ali. E é assim que vai acontecer com as pessoas, né, que têm esse tipo de sentimento. Por isso, nós precisamos trabalhar a reforma íntima, para que a gente possa ir para paragens que sejam mais interessantes depois do além-túmulo, né? No momento do além-túmulo, certo? Comungar pensamentos interessantes, pensamentos iluminados, pensamentos de amor, pensamentos de evolução, de prosperidade em todos os sentidos, para que a gente possa, então, ter realmente esse pensamento em nós e irmos para paragens onde esses pensamentos se afinem conosco também. Mas, se a gente fala uma coisa e pensa outra, se a gente fala uma coisa e sente outra, não adianta. É o que a gente sente que manda, e não o que a gente fala. Em que se transformam as inteligências ainda perversas? Em instrumentos reeducativos daquelas que começam a despertar, pela dor do arrependimento, para a imprescindível restauração. Então, muitos espíritos no chamado umbral, eles escravizam outros que têm de trabalhar dentro da sua batuta ali, né? Dentro do seu comando. E de repente, desperta. E ele, então, busca um caminho da luz. Muitas vezes ele vai levar com ele outros que veem o despertar dele e querem aquele caminho também. E um perverso ainda vai ficar lá para dar tendo esse papel reeducativo. Mas é sempre possível, através do livre-arbítrio, todos esses espíritos que estão ali se libertarem. Não é necessário ficar mais tempo do que depois da tomada de consciência. A grande palavra é consciência. No clima espiritual das várias nações do globo, como pode o inferno ser interpretado? Com um imenso cárcere-hospital, em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascidas das profundezas difusões do corpo espiritual e muitas vezes nutridas pelas formas pensamentos em torturado desequilíbrio, classificáveis por larvas mentais, de extremo poder corrosivo e alucinatório. Não obstante, a fugaz depuração com que se articulam quando não obedecem às ideias infelizes longamente recapituladas no tempo. A gente já falou de larvas mentais, né? No curso que eu fiz aqui no Centro Espírita, 3 de outubro, sobre os centros de força ou chakras e a meditação, a gente falou bastante sobre essas larvas e como elas atuam nos nossos centros de força, danificando o nosso corpo perispiritual e espiritual, né? Então, a gente tem esse conhecimento aí. São larvas mentais, efetivamente, elas não são vistas pelas pessoas humanas, elas não são vistas por nós.
Elas são vistas somente por especialistas espirituais que podem, então, trabalhar nesse sentido. Mas nós precisamos sempre, através do nosso livre-arbítrio, pedir esse socorro, para que esse socorro se manifeste em nós, quando a gente sente algo de errado em nós. Elas se nutrem dos nossos pensamentos desequilibrados, dos desequilíbrios dos nossos pensamentos. Quanto mais desequilibrados os nossos pensamentos, mais elas têm como se reproduzir dentro do nosso sistema, né? Essas são, então, as doenças espirituais. E as doenças carnais são aquelas que a gente já tem aí conhecimento, né? Durante a medicina terrestre. Então, nesse inferno, né, que é chamado de inferno, na verdade, nesse hospital vão se reunir pessoas que têm doenças tanto físicas, do corpo físico, que vão reverberar, que vão se plasmar para o perispírito, quanto doenças perispirituais que vão, então, se manifestar nesse momento. Elas já se manifestam na Terra. Muitos médicos procuram a causa de uma doença, por exemplo, e não encontram, porque elas não estão no corpo físico, elas estão no corpo perispiritual. Muitas vezes é isso que acontece. Sementes do destino é o próximo tópico desse capítulo. O que significa sementes do destino? São as lembranças dos erros voluntários assumidos pelo devedor na encarnação recentemente deixada, analisando os males e sofrimentos de que se fez responsável, acusando-se incapaz de perdoar-se, tanto maior quão maiores lhe foram no mundo as oportunidades de elevação e a luz do conhecimento. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, nós mesmos nos cobramos, né? Nos cobramos por não conseguirmos dar conta de determinadas coisas pelas quais passamos, males que fizemos e que fizeram outras pessoas sofrerem, que fizeram a gente mesmo, né, sofrer. Quanto mais a gente se culpa por isso e se autopune, mais a gente vai estar estagnando, né, no nosso processo de evolução. E quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente compreende aquilo que a gente poderia ter feito e não fez. Então, por isso, quem mais for dado, mais será cobrado. Quando e como surgem essas sementes? O espírito endividado nos lugares de retificadoras, inquietações, estabelecimento depurativo, órgão controlador do equilíbrio moral, exonera-se dos elementos mais envolventes, dos elementos de mais envolvente degradação, que o alvitam, e tão logo revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores e passa a desfrutar suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos, atendidos ou não, e daí as lembranças sementes. Então, quando a gente desencarna, a gente vai tendo recordações de tudo que aconteceu durante a nossa encarnação, durante aquela encarnação. E essas sementes do destino, essas lembranças, elas vão começando a pairar dentro do nosso sistema. E a gente, então, vai entrando e enveredando, dependendo do nosso grau, né, de adiantamento, ou por culpas que vão nos levar a paragens ainda mais turbulentas, ou por compreensão daquele processo, auto-perdão e, então, consciência para poder agir de modo diferente quando tiver a oportunidade. Então, a escolha é sempre nossa pelos dois caminhos. Pelo caminho da autopunição, que não é o melhor, ou pelo caminho da compreensão de que somos seres em processo de evolução. Então, nós é que vamos escolher. Mas essas lembranças vão vir. E aí, a partir delas, a gente vai escolher o caminho pelo qual a gente vai seguir. Como melhorar os próprios créditos? Ascendendo às escolas beneméritas nas quais recolhem mais altas noções de vida, aprimoram-se na instrução,
aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades. Então, estamos lá no além-túmulo, desencarnamos, né? E temos duas escolhas. Olhar todas as sementes do destino, ou seja, todas as lembranças da nossa existência anterior. Nos culpar por elas, nos autopunir, estagnar. E ficar ali, né? Ficar naquele remorso. Ou nos arrependermos, lembrando que o significado da palavra arrepender é ter aceitação e ter, então, responsabilização para mudança de atitude. Ter, então, esse arrependimento, que é o sentido real da palavra, e começar a trabalhar, a se aprimorar, a estudar dentro das colônias ou dos mundos de passagem pelos quais a gente vai ter que ir, né? No processo de desencarne aí. Então, nós vamos escolher os caminhos pelos quais a gente vai seguir. Sempre a escolha nossa. Lembrando que o livre-arbítrio nos foi dado por Deus. Qual a reação do espírito diante do conhecimento das sementes do destino? Em se reconhecendo necessitados de promoção a níveis mais nobres, pedem novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem consciencialmente consigo próprios, percebem? Então, aí, a programação reencarnatória vai ser feita com consciência e as provas pelas quais a gente vai passar vão ser provas que nós podemos passar para poder quitar aquilo que nós falhamos numa encarnação anterior. Mas não precisa ser algo que nos paralise, pode ser algo que nos edifique. É isso que é importante, a gente precisa desencarnar com consciência para até saber fazer uma nova programação reencarnatória, sem culpas, mas com consciência de que somos seres em processo de evolução e que temos o livre-arbítrio. E muitas vezes vamos escolher errado, mas isso não é motivo para se culpar e se flagelar, é motivo para se reconhecer enquanto ser em processo de aprendizado e aprender com aquela situação. O aprendizado é que traz evolução. É sempre nesse processo que a gente deve caminhar. Reencarnações especiais. Como se processam essas reencarnações? Muitas vezes sem qualquer consulta, compulsórias, aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico. Aqueles espíritos ainda muito rebeldes, né, que não compreendem nada sobre o bem e ainda não têm essa noção do bem, muitas vezes desencarnam e reencarnam numa encarnação compulsória. É rápido, porque eles ainda não têm condições de escolher nada. Então, aqueles seres que os amam, os anjos da guarda, os mentores espirituais, que o acompanham, vão junto à espiritualidade superior fazer a programação dele e enviá-lo, mesmo que ele não tenha consciência daquilo tudo. Mas eles vão se propor a estar do lado dele para poder contribuir com ele durante o processo reencarnatório. A que se refere o sem qualquer consulta no plano espiritual? Refere-se aos enfermos e criminosos que, pela própria condição ou conduta, perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhe convém no espaço do tempo em que lhe perdura a enfermidade, ou que se mantenham sob as determinações da justiça. Tá? Então, é bem isso aí, as encarnações, as reencarnações compulsórias. O que são as reencarnações especiais? São as que, em a individualidade, renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas, ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho, decididamente internados em celas físicas, corpo, como doentes isolados sob assistência precisa. Ninguém está na família errada. Por que representam dolorosas exceções no caminho normal? Por ocorrerem em lares faustosos ou paupérrimos, contrariando, por vezes, até certo ponto, os estatutos que regem a hereditariedade. Então, são casos muito especiais e tem a aceitação de todos os lados, né? Todo mundo ali aceita vir daquela forma.
Só que quando a gente quando a gente reencarna, a gente tem o dom do esquecimento, a gente esquece tudo aquilo que a gente tinha planejado anteriormente, né? E então, muitas vezes, não aceita. Eu li uma vez uma história num livro que falava que, eu acho que eu até já contei essa história para vocês, e tinha um casal que era noivo, eles estavam prestes a se casar. E a moça conheceu um outro rapaz e largou o noivo para ficar com esse outro rapaz. Esse noivo já tinha uma moça, outra, predestinada a ele, que estava meio que esperando por ele, né, ficar ali livre, mas para poder, então, ficar junto com ele. Só que ele não aceitou a decisão da noiva. E ele, então, se suicidou. Ele caiu de cabeça, se jogou de cabeça num penhasco. Bateu com a cabeça no chão, danificou todo o espírito no local aqui do crânio. E numa próxima reencarnação, a moça ficou sem ninguém, né? E esse casal ficou se sentindo culpado para o resto daquela existência. Numa próxima reencarnação, esse casal, eles decidiram vir juntos e receber esse ser que pulou do penhasco como filho. E numa próxima encarnação, então, os dois casais poderem realizar aquilo que seria necessário. Então, nesse caso, seria uma reencarnação especial, porque essa criança veio com problemas mentais. E, na época da reencarnação, como a família era muito religiosa, eu acho que eles eram até espíritas, eles não entenderam por que eles tiveram aquela criança daquele jeito. Mas foi tudo explicado para eles, porque eles tiveram, então, a benevolência da espiritualidade superior pela conduta moral que eles tinham, de ser esclarecido isso durante a encarnação deles. Então, são casos assim, bem especiais mesmo, em que isso vai acontecer, né? E sempre é para a evolução, sempre é para a evolução. Reencarnação e evolução é o próximo tópico. A reencarnação tem como ponto primordial o princípio regenerativo? Não tem ela mero princípio regenerativo, pois também a evolução encontra nela firme apoio, pois regeneração e evolução não se verificam sem preço. Como entender o não se verificam sem preço? Porque tanto o progresso, evolução, quanto a recuperação ou expiação, regeneração, podem ser comparados à subida numa montanha, em que se sofre os problemas e as fadigas da marcha, os embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros criados pelos próprios caminhantes. Como proceder para não se suar e chorar no resgate justo? É só suar no trabalho honesto. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Então, assim, o princípio da reencarnação é a nossa evolução. O processo de regeneração vai acontecer juntamente com o processo de evolução. Então, nós vamos caminhando por caminhos interessantes, buscando a reforma íntima e nos aprimorando, lapidando cada vez mais. E então a regeneração vai acontecendo em nós naturalmente, por conta desse processo todo que a gente está buscando, enquanto buscadores na Terra, pela evolução, pela reforma íntima, pela lapidação dos nossos sentimentos. Reencarnação e evolução, né, a gente está nessa parte. Pode-se considerar que os infortúnios de hoje estejam debitados a compromissos de ontem? Não, porque com a prudência e imprudência, preguiça e o trabalho, bem e o mal, melhoramos ou agravamos situações, reconhecendo-se que todo dia no exercício de nossa vontade, formamos novas causas refazendo o destino. O amor corre a multidão dos pecados. Então, nós, a cada dia, podemos, como eu disse lá, né, no meio lá da nossa fala, nós podemos agravar os nossos problemas ou a gente pode encurtar os nossos problemas. Isso vai depender da nossa conduta moral. Lembrando que conduta moral não tem a ver com conduta socialmente aceita. Tem a ver com a conduta que Jesus veio trazer para a gente dentro da moralidade do amor. No plano extrafísico,
como algumas criaturas ensejam avançar na corrigenda e transformação, após longo estágio do plano extrafísico, sentem fome de progresso renovador por inabitadas ainda à ascensão maiores. Daí, renunciam à tranquilidade a que se ingressam nos grupos afins, porque no cadinho efervescente da carne, analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes existências da vida humana. Então, pessoas que já são um pouco mais evoluídas, muitas vezes escolhem reencarnar para poder se autotestar, para ver se realmente elas têm aquele nível de evolução que elas estão tendo consciência ali. E é no mundo carnal que a gente verifica isso. Essas criaturas não poderiam encontrar possibilidades de expansão nas cidades espirituais da Terra? Sim, poderiam encontrar outras modalidades de estudo e trabalho que lhe assegurariam novos fatores de evolução. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas, além da morte, adquirem acesso definitivo aos planos superiores. Então, são poucas as criaturas que estão na Terra que evoluem tão rapidamente. Nossa evolução é lenta e ela é em altos e baixos, né? É assim que a gente vai evoluindo. Depois da morte, o que ocorre com a maioria das criaturas? Jazem ainda ligadas às ideologias e raças, pátrias e realizações, famílias e lares do mundo, como, por exemplo, artistas eméritos sentem-se irresistivelmente atraídos para a reencarnação, a fim de preservar-lhes ou enriquecer-lhes os patrimônios, ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram no planeta. Cientistas eminentes volvem ao trabalho e à experimentação entre os homens, interessados na continuidade dos empreendimentos redentores que largaram em mãos alheias. Religiosos, filósofos, professores, condutores, homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações retornam voluntariamente à esfera física, em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de sublimação na escalada para a divina luz. Então, vai depender do grau de consciência que a pessoa tenha para ela permanecer no mundo espiritual ou precisar de uma reencarnação com mais rapidez. Particularidades da reencarnação. São variáveis ou técnicas utilizadas nos serviços reencarnatórios? São variáveis. Haja vista cada entidade reencarnante apresentar particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física, como diferentes são as maneiras de se libertarem do corpo quando da morte destes. Então, tudo é bem particularizado e é muito variável. Tudo vai depender da necessidade de cada ser para que aquilo ocorra daquela maneira. E das escolhas. A gente precisa lembrar sempre do livre-arbítrio e das escolhas que fazemos. Quais as particularidades da reencarnação dos espíritos? Os espíritos superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna, que lhe oferta a guarida, podem plasmar por si mesmos, e não raro, com a colaboração de instrutores na vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas, em vista às tarefas que lhes cabem desempenhar. Os espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis de dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela, de preparo e esmero de previsão. E os espíritos inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo de monoideísmo tiranizante, entram em simbioses fluídicas com as organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno da
ovoidização, sendo inelutavelmente atraídos pelo vaso uterino em circunstâncias adequadas para reencarnações que lhes toca em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Nós estudamos sobre esses espíritos ovoides, esses espíritos monodeístas, né? Nos capítulos anteriores aí. Então, a gente já entende o que ele está falando. Se a gente tem esses espíritos inferiores ainda muito apegados a ranços, a raiva, a ódio, a sentimentos de posse, de pertencimento, eles podem, então, ter essas características ovoides e demorarem muito a entender e a voltar à forma humana. Restringimento do corpo espiritual. A reencarnação dos espíritos acontece de forma aleatória? Não. No plano espiritual, existem institutos de escultura anatômica, brunindo formas diversas, de modo a orientar os mapas ou prefigurações do serviço, que aos reencarnantes competirá atender mais tarde. Então, o nosso corpo físico é moldado, né, por esses seres que fazem esse tipo de trabalho, de acordo com a nossa programação reencarnatória, para que aquela reencarnação aconteça da melhor forma possível. Que fazem os escultores espirituais e para quem? Eles esboçam e estudam corpos, membros, órgãos, fibras e células aos aprendizes da sublimação, de acordo com as obras edificantes que lhes constam do currículo da existência. Em que momento do planejamento reencarnatório trabalham esses escultores? Antes que se definam os primórdios da rematerialização terrestre, porque nesses casos, em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob os auspícios de autoridades de servidores da justiça espiritual, que administra recursos a cada aprendiz. Então, vai sendo elaborado de acordo com aquele mérito ou demérito que a pessoa conseguiu angariar em vidas anteriores. Como ocorre o restringimento do corpo espiritual? Os candidatos à reencarnação são admitidos nas instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de aplicar-lhe fluidos balsamizantes, que os adormeçam por períodos variáveis, de conformidade com a evolução moral que enunciem, a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento, em bases de sonoterapia. Então, através do momento lá em que eles são colocados em sono, vai sendo feito o molde para a próxima reencarnação. Esses restringimentos ocorrem em todos os espíritos? Não, só com os candidatos sem superioridade suficiente, de modo a supervisioná-la com seu próprio critério e distantes da inferioridade primitiva, que deles faria escravos absolutos da herança física. Então, se a pessoa vier lindíssima numa encarnação e ela não tiver superioridade suficiente para dar conta disso, ela vai ficar firmada somente no corpo físico, né? Então, são esses cuidados que eles vão tendo. Assim, regressam ao berço humano nas condições precisas, recolhidos a novo corpo, qual operário detentor de virtudes e defeitos, a quem se concede novos uniformes de trabalho e nova oportunidade de realização. O corpo físico é a última parte desse capítulo. Que é necessário o êxito do empreendimento reencarnatório que se inicia, que sejam conjugadas com previdente sabedoria as questões da paternidade e maternidade, raça e pátria, lar e sistema consanguíneo. Como é o corpo físico do reencarnante? O espírito, senhor das experiências adquiridas que lhe despontam do ser, em forma de tendências e impulsos, recebe um corpo físico inteiramente novo, com ouvido temporário, mas não absoluto,
das experiências pregressas, corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que haja empenhado ou para retificar as lições em que haja falido. Como é o corpo físico do reencarnante? Nem sempre o corpo físico do reencarnante, às vezes, deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque de aprendizado a aprendizado, de tarefa a tarefa, quando o aluno de estágio a estágio, para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Aí vamos fechar com uma historinha, né, de Chico Xavier. Chico Xavier contou que, num dos seus dias de profunda amargura, solicitou ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Após alguns dias, Emmanuel retornou dizendo-se portador de um recado da mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou papel e lápis e preparou-se para anotar. Pode falar, tomarei nota de cada palavra. Emmanuel, o educador atencioso, falou-lhe: anote aí, Chico. Maria me pediu para que lhe trouxesse o seguinte recado: isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao guia: só isso? E ele respondeu enfatizando: Chico, a mãe de Jesus disse-me para dizer-lhe: isso também passará. Então, as nossas encarnações e reencarnações são momentos, são estágios pelos quais nós precisamos passar aqui na Terra. Mas são momentos passageiros. Se a gente pensar em toda a nossa progressão de ser infinito, a gente vai entender que esse momento que a gente está passando é um pedacinho perto de tudo que a gente já passou na nossa existência. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é aproveitar esse momento de aprendizado para transformar isso em modificações efetivas na nossa vida, em acontecimentos que vão trazer ações mais assertivas na nossa existência. E, ao invés de nos culparmos, nos responsabilizarmos, para que a gente aprenda com os nossos erros e possa, então, na próxima vez, atuar de uma maneira mais assertiva. Gratidão a todos. Eu espero que eu tenha passado uma mensagem edificante para todos vocês. Pessoas espíritas, não espíritas, encarnados, desencarnados, que estão assistindo agora, vão assistir depois. Gratidão, muita gratidão. Até a próxima sexta-feira com o estudo do capítulo 20. Beijo no coração. Namastê. Até lá.